pessoal, vamos principiar aqui o Goité Cultura, aos tombos e os barrancos, né? Estou meio apirriado, a saúde meio desgraçada aqui, mas a gente vai adiantar o lado aqui. Daqui a pouquinho tem uma matéria aí, viu, falando alto. Vamos mostrar a situação da ABA aí, que hoje foi uma parafernália. E nós acompanhamos do início ao fim a negociação completa aí da pista de Salgadalho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria completinha para vocês aí, não vai demorar muito não, viu, gente? Sonhei comigo outra vez, com um vestido comprido. Sentou e foi perguntando: cadê meus irmãos queridos? Liga que eu tô nas alturas, mas nunca deixe esquecido. Quem foi grande o nosso amor, papai, mamãe e Dodô estão morando comigo. Como é que vão minhas filhas, cortar do meu coração? Não deixe que falte nada, a água, leite e o pão. Leve até uma igreja, em qualquer religião. Daqui eu vejo quem pensa, e lá me mande uma benção. Daqui eu boto a benção. Nessa hora eu disse a ela, com meus olhos bem abertos: Ivane ainda solteira, e se eu lhe digo de certo, se Ivane já tem 2 filhos, e de mim mora bem perto. Isabel já tem padrinho, Gabriel tá rapazinho, bote benção pra seus netos. Quero dar meus parabéns da chula que você fez. Eu também já cantei samba em festa de Santo Reis, mas deixei a cantoria no ano 83. Dei um abraço em meus manos, já faz mais de 30 anos que Deus me separou de vocês. É bebendo, chorando, chorando e bebendo. É assim que eu tô, bebendo, chorando, chorando e bebendo. Por esse amor, bebendo, chorando, chorando e bebendo. É assim que eu tô, bebendo, chorando, chorando e bebendo. Oi, Minha amiga senhorita, olha, aê, aê. eu nunca pude lhe dizer. Oi, pé. Vai pulir mais 4 cheiros para baixo. Ou seja, mãe me perguntou Cadê os becks? de onde venho, nem pra onde vou. Quem tem o nome de Reinaldo? O nome de Reinaldo, quem tem? De onde O nome de venho, Reinaldo, quem tem? a mãe embora, já passou. Oi. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Gaulinho. Aqui, Wanda, sai daqui. Já liguei para Reinaldo 4 vezes. Nunca tem é quase nada. Chama na Mas roda. temos só como amigo. Ô, Rob! Vem cá, Claro Rob! que é sei, vem morar comigo. Ei, gente. Numa gaioca. Olha, vai. Papai. Chega, Rob! Pega nosso amigo. A pancada aí é forte! Vai, hoje vai. Sai o que sei, vem correndo. Se ela morar comigo. Ela não tiver, ela leva a fé. Aqui é pequeno, mas dá pra amador.
rede, vizinho Vai, minha filha! Vai que vai! é pra noite de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Ihu! Vai morar comigo. Braço aí, carinha, né? Carinha pra todos vocês aí. Lá na terra nova velha. Bora! Compadre velho tá servindo de exemplo. Todo seu tempo se dedica pra saúde. Deus lhe ajude, ele viva muito mais. Não veja feito atrás. Cada dureza ferreta. O corpo atleta já tá com 80 anos. E o povo tá falando, tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. O povo tá falando, tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. O povo tá falando, tá com cara de 50. Quem o conhece da sua rotina, nem droga, nem cocaína, bebida, nem cigarro. Eu me amarro na sua dedicação, querida no rão. Namora ainda aguenta, como é que pode? Tá de 80 anos, o povo tá falando, tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. O povo tá falando, tá com cara de 50. Tá com cara de 50, com cara de 50. O povo tá falando, tá com cara de 50. Dona Silva, abraço, irmão. Você tá no meu coração. Um abraço grande essa equipe da Cavalcada Sertaneja. Obrigado por estar mais uma vez com vocês, compartilhando dessa alegria. Bereca, cadê Bereca? Bereca, vai! Daqui a pouco tem mais atração no palco principal. E aqui é o lugar do forró, com você. Eu esse dia tô passando apertado, fiquei desempregado, veja as coisas como é. E mesmo assim com esse aperreio passando, estamos ofertando a irmã da minha mulher. Faz Santo Antônio, pro valor que levou, e a sacola arrumou e disse vou viajar. Mas sem dinheiro como é que vou fazer? Quem pode me socorrer pra minha cunhada levar? Leve minha cunhada, leve minha cunhada. Ela quer ir embora e não tem com quem pagar. Leve minha cunhada, leve minha cunhada. Eu tô de parque hoje você real. Leve minha cunhada, leve minha cunhada. Ela quer ir embora e não tem com quem pagar. Leve minha cunhada, leve minha cunhada. Eu tô de parque hoje você real. Estamos principiando aqui, pessoal. O Coité Cultura, estou meio desmantelado, estou meio com a voz gripado, meio pisteado, cabeça doendo, o corpo meio emburrecido. Mas vou levar assim mesmo. Daqui a pouquinho, velho, a gente vai mostrar aí a situação da Estrada de Salgadalho, a matéria completa aqui, viu, compadre? A Cim Miranda tá por cá vendo a gente, aí, compadre Cim Miranda, compadre Alberto, José de Jesus Oliveira vendo aqui, compadre Noélio Moraes, Genivaldo Silva, Zacarias, compadre Landualdo, né? Zé João tá vendo aqui, Alberto, compadre é de Ivan Silva, velho, tá vendo aí, compadre Nenda, Santa Rosa. Vamos tentar levar aqui. Daqui a pouquinho, né? 2 minutinhos, já tá com a matéria prontinha aqui. Estamos esperando passar de um texto para outro aqui, para nós principiar aqui, mostrar a matéria que foi uma confusão danada lá, né? E nós registrou do início ao fim as negociações, daí a pouco chegou representante do deputado, depois chegou o pessoal também da prefeitura tentando ajudar. Não tem nada a ver, a prefeitura não tem nada a ver com essa lambança aí, né? Mandou os carros de água para lá, ajudar, negociar, porque a gestão sempre está querendo ajudar o município, a região. Lá é uma BA, mas foi o carro-pipa, chegou o corpo bombeiro, né? E aí a negociação, daqui a pouco chegou a polícia militar. Sei que chegaram a um acordo lá e nós ficou até o término do apagar do fogo do corpo bombeiro. A gente vai mostrar para vocês aqui já, viu, pessoal? É só um grauzinho mesmo, eu estabelecer aqui o horário certinho de botar aqui o comercial no lugar. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana, que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. Quando Antônio Carlos Magalhães governava essa Bahia, a gente aqui tinha inverno, quase todo ano chovia. O povo vivia alegre que o que plantava colhia. Depois que o PT pegou governar, se vive nessa agonia, só dá uma chuva por ano, é só e verão todo dia, porque a turma do PT
fala em democracia, mas eles são arrogantes, tem muita demagogia. Para ganhar a eleição, a vida toda mentia. Era água e luz para todos, para tudo quanto é família, que ia criar emprego no Brasil e na Bahia. Aqui em casa nem tem água, nem cisterna, nem energia. Portanto, só vota no PT quem não tem categoria, porque vota apaixonado por não ter sabedoria. Elege um presidente para sofrer noite e dia. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água. Para todo lado que eu vou, só encontro vaca magra, escuto veia berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Essa aí eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba está aí. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro, nem se move. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para adiante. É uma coisa agravante que atinge todo mundo. Enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. A seca vem atingindo o nordeste brasileiro, a seca vem castigando esse sertão nordestino. Aqui chovia bastante quando eu era menino. A chuva era constante que eu vi terra criar limo. O povo vivia rindo que o que plantava colhia, ninguém comprava tomate, se dava, mas não vendia. E quem trabalhava em roça nunca comprou melancia. Os pais dominavam as filhas, não deixavam ir em festa, se fosse era em alguma com uma pessoa certa. Hoje as moças estão liberadas que saem de casa e desertam. As mocinhas hoje têm pressa de curtir a sua vida, namora pelas esquinas, por beco, por avenida, só vão se arrepender quando as mesmas engravidam. Em casa começa a briga da mãe também do pai, o homem reclama tanto que a baba da boca cai, só vai parar de brigar na hora que o neném sai. Eu me criei no trabalho, sempre vivi trabalhando, não ando de avião, nem barco, nem oceano, que eu só me sinto seguro se eu estiver caminhando. Gostei de andar sambando, cantando, fazendo festa, tem gente que me adora, tem outros que me detestam, mas eu não estou nem ligando, boa vida nunca é presta. De que vale uma casa boa, sem ter nada para comer, sem ter cama para dormir, sem ter água para beber, sem o dono da casa saber lhe receber? Casa boa desse jeito eu não tenho, não aceito, nunca tive nem quero ter. Eu quero ter uma casa simples, mas que tenha o que comer, tenha a cama para dormir, tenha água para beber, tenha café para tomar, para quando um amigo ir lá sentir orgulho e prazer. Casa boa não quero ter, nem também uma maçã, para não ter o que comer, botar para dormir no chão. Não dá um copo de água, nem um prato de feijão, nem uma xícara de café, nem um pedaço de pão. Casa assim não quero não. Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro. Falei pra seu pai, pra casa com você, ele falou que não aceitava vaqueiro, vem, amor. Pois é, né, compadre velho, aí, compadre Zé Albino tá lá em São Paulo vendo a gente, compadre Del e Delvão velho, esqueça esse cardeal por Nossa Senhora, Segota Serena, Neuza Santana. Padre Daguinho velho tá lá no Juazeiro da Bahia, né, tá lá assistindo Coité Cultura no Juazeiro da Bahia. Daguinho aqui hoje deu uma confusão na BA aqui, a gente vai mostrar agora, viu, Daguinho? Foi uma pirreia danada aqui, sobre a morte do rapaz aí, né? Que sofreu um acidente aí com um animal e tem morrido muita gente aí. E a gente tem uma matéria completa, do início da pataquada até o término, na hora que a polícia chegou, que o corpo bombeiro. Enfim, a gente conseguiu aí uma matéria, entrevistamos aí alguns coscobeus aí, né? Já, viu, gente? Dá 2 minutinhos. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou arrependida, vem cá, mulher.
palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, e como é bom samba na roça. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, como é bom samba na roça. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. Muito bem, povo bom, tá chegando por cá, nosso amigo Zé João tá por lá, já cantou, né, Zé João? Muito bem aí, o sobrinho do Zé João já cantou. Aqui, gente, hein? Antes da gente puxar a matéria, viu, Daguinho? Se eu botar aqui o prefeito Marcelo falando, porque na verdade esse protesto hoje aí na rodovia aí, na BA, é um protesto contra o Estado, né? Não tem nada a ver com a prefeitura, mas tem pessoas que não têm conhecimento e acabam jogando a culpa no prefeito, e ele vai explicar depois da fala do prefeito, a gente vai mostrar a matéria para vocês, viu? É bom que as pessoas entendam e poder criticar na hora que for para criticar, se a pessoa for o verdadeiro culpado, né? Porque já está dizendo, é uma BA, né? É o governo que é responsável por todo esse trajeto, né, da BA ali, encostamento, acidente, buracos, o que tiver de acontecer, aí é o direito do Estado manter isso. Então, aproveitar a situação, pessoas com má intenção, lá não teve politicagem, na hora do protesto lá foi o protesto para tentar amenizar as mortes que estão acontecendo. Eu vi um deputado agora falando sobre a região de Irecê, as BA que liga lá a Irecê, aquela região lá está morrendo muita gente com animais também naquela região, e o governo não está tomando providência, né? Tem a ver com o Estado, é o Estado omisso, está omisso nessa situação, em buraco, em estrada ruim. Então os prefeitos só fazem ajudar. O prefeito Marcelo está disponibilizando caminhões para pegar esses animais, são notificados, esses animais os donos são levados multa, são apreendidos. É o que o prefeito pode fazer dentro da sua prerrogativa, mas o direito de execução final, de poder ter o gasto, é o governo do Estado. Então, vamos ver aqui a fala de Marcelo. Amigos e minhas amigas de Conceição do Coité, eu venho aqui hoje falar com vocês com o coração apertado. A verdade é que eu estou triste, mas ao mesmo tempo indignado. Triste porque uma vida se perdeu. Indignado porque tem gente tentando transformar essa dor em palanque político. Isso é cruel. Isso é desrespeitoso com a família do rapaz, com o momento de luto e com todos nós, cidadãos de bem que queremos soluções e não espetáculo. A estrada onde aconteceu o acidente é uma BA, ou seja, uma via estadual, de responsabilidade do governo do Estado. Isso precisa ficar muito bem claro. Mas mesmo assim, desde que percebemos a gravidade da situação com animais soltos em vias públicas, a Prefeitura vem atuando com seriedade e firmeza. No último dia 11 de dezembro de 2024, nós publicamos um decreto que ampliou as multas e endureceu as punições para os donos de animais soltos. De dezembro para cá, já apreendemos 114 animais nas estradas e ruas de Coité e aplicamos 36 multas. E nós vamos intensificar ainda mais esse trabalho. Agora, além da fiscalização, estamos lançando uma campanha de conscientização. Vamos conversar com as comunidades, com os criadores, com os alunos nas escolas, com todos que queiram somar. Porque esse é um problema que exige a mobilização de todos. A Prefeitura não se esconde, a Prefeitura age. E o que não vamos aceitar é que tentem se aproveitar de uma tragédia para atacar quem está trabalhando. Seguiremos firmes, com seriedade e com respeito à população de Conceição do Coité. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo. Pois é, né, pessoal? Essa é mais uma dos vídeos da identificação. O prefeito tem que se defender, porque rolou vídeo na cidade aí, acusando a gestão, o prefeito. Por ao contrário, né? Se a culpa fosse do prefeito, a polícia militar não estava lá, corpo do bombeiro, enfim, representando o deputado de Alex, e, enfim. Então as pessoas não tem que misturar, como é que diz,
política num momento como esse, né? E culpado é o Estado, culpado, vírgula. Ninguém está mandando também, o governo não está mandando dono de animais soltar esses animais nas estradas, e as pessoas também. Eu quero aqui deixar um lembrete que as pessoas aqui, Cardozinho da Bahia, Padre Rico, tomar cuidado, as pessoas com moto, tomar cuidado, sabe que é uma área de risco, né? Isso é uma doença crônica no país, no estado, essa questão de animais soltos, isso tem matado muita gente, e as pessoas tomar cuidado, principalmente à noite, andar devagar, um pouco devagar, né, se precaver, não confiar na sorte, porque andam demais, né? Até eu não estou aqui jogando balde de água na família, não, que para inocentar o proprietário do animal, mas o animal é irracional. Esse animal, ele não tem culpa de estar solto, né? Vamos dizer assim, mas nós devemos não arriscar, porque o culpado é o Estado, porque o culpado é o dono do animal, e tentar se precaver. Eu tenho presenciado, não estou dizendo nesse caso, eu não estava lá para ver, mas eu tenho presenciado aí nessa estrada de Salgadalho, eu venho comentando há muito tempo, a velocidade de carro e moto nessa estrada faz medo, e principalmente por onde à noite. Eu tenho passado aí, já estou cansado de passar nessa estrada, e eu fico sem acreditar de ver as velocidades das pessoas. É uma BA, não tem redutor de velocidade, é uma pista ampla, não tem como ter quebra-mola numa pista comum, né? Com 18 km só vai ter quebra-mola no serrote, e na saída aqui do Buenablanca. Então as pessoas andam numa velocidade também que poderia se precaver um pouquinho. Eu penso dessa forma, né? Eu acho que a solução também é andar devagar, né? Porque tudo bem que o Estado era para ter tomado providência devido ao... Então nós estamos em um país que não existe mais lei para nada, não existe... Nada funciona nesse país, só a impunidade nesse país. A gente não vê nada funcionar nesse país, não sei a impunidade, o que é errado é quem está certo, o que está certo é quem está errado. Então, a gente não podemos ocupar, confiar porque tem razão, não tem, aí botar uma vida em risco e tentar ter mais cuidado, porque essa é a realidade, não é isso, compadre velho? O culpado aqui é o dono dos animais, né, que está dizendo aqui, né, e o dono do animais deixa os animais soltos aí nas berras. O prefeito não tem nada a ver com isso. É verdade, né, compadre Chico? É o que ele está falando aqui, ele acabou de falar, o prefeito Marcelo. Inclusive, ele tem ajudado, tem locado carros de empresa com gaiolas para apanhar esses animais. Tem feito isso e tem feito apreensões desses animais. E temporário por dono ir buscar, notificar os donos, libera, porque mais dentro do município, vocês entendam bem. O prefeito não pode fazer isso dentro da área do Estado. Vocês têm que entender, né? O povo tem que entender isso, que o prefeito não pode agir dentro de uma área que não é o campo harmônico do município, né? O campo geográfico. O prefeito só pode dentro das estradas vicinais que pertencem ao Estado, ao município. Isso dentro do Estado ele não tem moral para fazer isso, vamos dizer assim, no direito popular. Então as pessoas têm que ter esse cuidado de falar, não acusar, porque o dono do animal é que é, na verdade, o verdadeiro culpado. Acaba aí, eu vejo aí os animais aí, eu fiz uma matéria nesse local mesmo aí, tem uns 15 dias, tem 17 animais amarrados com fibra, com cordão velho, pelo pescoço, os animais lá, 17 cavalos e éguas, naquele terreno baldio ali. Eu fiz uma matéria sobre isso, postei aqui no programa, todo mundo viu. Então, tem pessoas que não podem criar uma galinha, tem um cavalo, sai com um saco de linhagem nas estradas, cortando capinho, sem ter condições de criar um cavalo ou dois, tem 3, 4, o cara não tem nem onde morar. E aí esse animal escapole, durante a noite eles soltam, né? A verdade é essa, nós temos presenciado isso. E aí o bicho pega, a vida foi embora, mais uma vida foi embora, e por aí vai, né, gente? Quero ver no seu rosto meu sorriso alegre. Quero esquecer da vida pra viver o amor. Lá fora a chuva está caindo e não vai parar. Minha vida
vida pode ter fim quando o dia chegar. Não precisa dizer nada pra não se arrepender. Tem certos momentos da vida que o silêncio é melhor. Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou. Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou. Esta noite você vai ter que ser minha. Compadre Zé Jairo, velho, tá virado com os comeu aí, né, Cardozinho da Bahia? Pois é, Zacarias, velho, a gente não entende. Como é que o sujeito não criar uma galinha, cria 1, 2 cavalos? Esse animal fica estressado numa corda mal feita, uma corda no pescoço, não é nem num cabresto, né? Vulnerável, animal no meio do tempo. Se você vê o local lá, esse local que a gente filmou lá, é uma área aberta, que não tem um pé de árvore, uma sombra, não tem nada, o animal fica ali esvaído. É para ter lei, essa lei é para funcionar, esse país tem que voltar a ser... É bom que volte a ditadura, não é a ditadura de coibir pessoas, proibir isso aí. Voltar, entregar ao exército. Também o exército brasileiro hoje não é mais nem... Olha, vamos esquecer. Vou esquecer que não tem mais o que fazer, não. Porque no tempo de 85, quando estava no regime militar, existia lei no país, existia mais coibição das coisas. Hoje, o cara chama outro de ladrão, chama de filho de não sei de quê, filho de uma égua, de bandido, disso, daquilo. Xinga um prefeito, xinga um deputado, e diz que pode, é direito de ir e de volta. Né? O cara hoje chamar uma mulher de bonita. Você é bonita, mulher, no meio da rua, você vai para cadeia. Está um negócio tão contraditório hoje. Você não pode chamar um negro de negro, que você vai ser preso. Se você chamar um galego de amarelo, você vai para a cadeia. Aí o bandido mata, fica solto. Então, se esses donos de animais já fossem notificados, tivesse botado na cadeia uns 2 por 60 meses, preso, a notícia corria, o cara, rapaz, Bernardo foi preso, o cavalo dele derrubou alguém numa moto ali, está preso, não tem fiança. A notícia corria, esse negócio resolvia, rapaz. Resolvia. Cadê essas bobônicazinhas desse deputado, essas misérias, Deus me perdoe, que só faz lei para beneficiar eles e a população paga o preço todo. Porque eles não criam uma lei, não acrescenta mais alguma coisa, porque a Constituição é assim, está sempre aberta para caber mais uma lei lá dentro. Votou, aprovou, pronto, é lei, cabe, pronto. Se fizer uma lei para desligar as luzes da cidade todinha, boca da noite, e eles aprovar, passa a ser lei, passa a ter que apagar as luzes. Por que não faz uma lei, pelo menos no município de Coité, os vereadores, tem 15 vereadores, por que vocês não criam uma lei? Eu acho que pode. Passa pela Câmara de Vereador, né, uma lei para pegar o dono do animal desse e prender, sem finança, 30 dias no chilindró. Aí vai resolver, rapaz, aí vai resolver, mas o dono desse animal... que morreu, o animal também morreu na hora. Esse camarada também não vinha devagar, não. O menino vinha disputando com Ayrton Senna, não é possível. Porque o cavalo morreu, partiu o cavalo praticamente no meio. Então, o cavalo morreu na hora. O animal não tem muita culpa, gente. É irracional. A gente desconta, xinga o animal. Claro que um momento perdeu um jovem com 20 anos, conhecido, teve mais de 4.000 pessoas no sepultamento desse jovem. Sim, tá, tudo bem. Mas está na hora, cachorro matando porco, matando ovelha, matando bezerro, mordendo gente, agora já é jegue matando um porco, é cavalo atropelando. Rapaz, que nosso país, vou te contar uma sereia, viu, velho? O negócio não tá brincadeira não, velho. O negócio tá ficando feio, tá ficando feio. Você tá mentindo que eu sei. É, pois você é. Você tá mentindo. Jaime Pereira, Jaime Pereira. Você tá mentindo. É, rapaz, bora lá, vamos ver a matéria e deixa eu, quem sou eu, no caminho da feira, né? Que foi, Marcelo? Você quer que o menino tá pedindo para eu mostrar de novo aqui? Depois da fala do prefeito aqui, ele já vai passar o Guadalha, viu? É VaptVup, 1 minuto aqui e nós já tá aqui com a matéria na ponta da agulha. Olá, meus amigos e minhas amigas de Conceição do Coité. Eu venho aqui hoje falar com vocês com o coração apertado. A verdade é que eu estou triste, mas ao mesmo tempo indignado. Triste porque uma vida se perdeu. Indignado porque tem gente tentando transformar essa dor em palanque político. Isso é cruel. Isso é desrespeitoso com a família do rapaz, com o momento de luto e com todos nós, cidadãos de bem que queremos soluções e não espetáculo. A estrada onde aconteceu o acidente é uma BA, ou seja, uma via estadual, de responsabilidade do governo do estado.
Isso precisa ficar muito bem claro. Mas mesmo assim, desde que percebemos a gravidade da situação com animais soltos em vias públicas, a Prefeitura vem atuando com seriedade e firmeza. No último dia 11 de dezembro de 2024, nós publicamos um decreto que ampliou as multas e endureceu as punições para os donos de animais soltos. De dezembro para cá, já apreendemos 114 animais nas estradas e ruas de Coité e aplicamos 36 multas. E nós vamos intensificar ainda mais esse trabalho. Agora, além da fiscalização, estamos lançando uma campanha de conscientização. Vamos conversar com as comunidades, com os criadores, com os alunos nas escolas, com todos que queiram somar. Porque isso é um problema que exige a mobilização de todos. A Prefeitura não se esconde, a Prefeitura age. E o que não vamos aceitar é que tentem se aproveitar de uma tragédia para atacar quem está trabalhando. Seguiremos firmes, com seriedade e com respeito à população de Conceição do Coité. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Tá dito aí, tá dito, né? O Naro, canta aqui o parabéns de Amélia Ligeiro, tá aniversariando agora. Vai, Naro, adianta aí, pra nós ir lá passar o gadalho agora, rapidinho. Vai, comadre Amélia tá, a irmã do comadre Vanuto tá fazendo idade nova hoje. Vai, Naro, adiante, Naro. Furunca, adiante, futebol. Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida. Termine, Naro. Me ajuda, seu Pedro, me esqueci. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, vai começar de novo. Ah, se lascar, seu Pedro, tá atrapalhando o pobre de Naro aí. Valeu, comadre Amélia aí, tá aniversariando aí, comadre Vanusa, um abraço. Obrigado pela audiência, um bolinho, parabéns, receba um abraço aqui do Coité Cultura, né? Valeu, Nado, obrigado, afina a viola aí, Nado, já faz de Nado vem, tá aqui toda hora, tá coisando aí, né, Nado, tá aí cantando os parabéns para os comadinhos que tá ficando mais velho um cadinho, né? Ô, Carlos Ferreira dos Santos e Simplicianos, sim, pega o padre Carlos aí da iluminação, da eletrônica, né, padre, que dá manutenção aí aos computador velho da gente, os computador não, os amplificador velho, teclado velho, boca de microfone, buzina de carro, né? Peitoral de menino, boca de... Olha, rapaz, é uma confusão, né, já? Fica aí, compadre, velho. Ô, compadre Carlos, fica aí que agora a gente vai papocar lá. Levi, filho da Coscobeu, fica aí, compadre Gico. Apaga a vela aí, Levi. Ô, Gico, paga essa vela aí que o aniversário já foi feito, pra não ter confusão. Mas vamos lá pro Salgadalho agora, bora. Pra gente ver a matéria do cavalo. Pois a peste do... Jumento! Jumento! Ô, meu Jesus. O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Jumento! Ai! Menina, não tá dizendo mesmo, menino! Poxa, menino, agora é sério! Tô dizendo. Esse jumento é o cão, menino! Infeliz, tu vai matar o bacuri, besta fera! Tô dizendo que é... Menina! Eu tô dizendo... Eita, as infernos. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra pai! Tá vendo? É cachorro matando ovelha, é jumento matando bacuri, matando... É cavalo atropelando gente, mas, rapaz, né, Carlos velho da elétrica, eletrônica aí, né, que vai Levi. Tá, bora, vamos papocar lá pra Salgadalho agora. A matéria a gente fragou do início ao fim, né? Coité Cultura é o Coscobeu. Chegamos lá do início ao fim, da hora do movimentação, corpo de bombeiros, cambal todo, até a hora que chegou a polícia e foi aquela confusão. Vai ter tiro de borracha, não vai ter. Sei que foi um negócio de torar, viu, gente? Foi um negócio arruinar lá, né? Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! A boca, febrento, velho, né, compadre? Bora adiantar, vamos pra lá agora, né? Vamos ver quem é o certo ou errado e ver a matéria aí do Coité Cultura. A natureza olhar pro céu sem força cansada pedindo socorro. O homem principal suspeito, eles só pensam nele de ser poderoso. Meus amigos do Coité Cultura, a gente debaremos aqui demos de frente aqui com um protesto na BA de Coité Salgadalho. Aqui tem um protesto aqui, né?
que uns 4 peão aí, pegar pneu aqui, uns 4 peão. Umas familiares aqui protestando contra a morte de um jovem agora nessa última segunda-feira. E aqui tá a via toda obstruída, né? Tentando negociar aqui, familiares. E é isso aí, ó. Aqui tá a via toda interditada, né? Tem morrido muita gente aqui nessa BA aqui por conta desses animais. E aqui hoje tá tendo esse protesto. E vamos registrar para vocês aqui esse momento, né? Moradores de Salgadalha, de Serrote. E o protesto sobre esse acidente com animais. E protestando contra o governo do estado aqui para tomar. A gente queremos muito bem, mano. Isso dói. Você perdeu um sobrinho, você perdeu um filho, perder todo mundo. A gente queremos resposta. A gente só vai sair daqui com dia e hora carimbado. Muito bem. Ninguém tem pressa de sair daqui. Muito bem, comadre. Tá no seu direito. Cada um dá pra todo mundo. Muito bem, tá no seu direito aí. Então a gente registrando para vocês. Esse é o momento aqui de crítica, né? Mas o governo ter sido omisso, a verdade é essa. Na Câmara de Vereadores, vereador Nego Jai lá e outros, vinha batendo nessa tese há muitos dias, há muito tempo batendo sobre esses animais e é um governo ausente disso aí, viu gente? Tá aqui muitos moradores aqui, vamos registrando para vocês aqui. Esse é o protesto que está acontecendo, mais do que justo, e a gente torce que daqui hoje saia uma notícia, que saia uma resposta positiva. Muitos jovens perdidos aqui, morreu gente nessa BA aqui. Então vocês que assistem aí o Coité Cultura, o momento é esse, o momento crítico. E é mais do que justo, mais uma vida perdida na última segunda-feira. Pra onde, Maria? Eu vou também. Eu não tava lá, menina. Aí a gente percebe, ali tem um corpo de bombeiro ali, mas os familiares e amigos querem daqui hoje uma resposta positiva, né? Que venha a ter positividade aqui. A via toda obstruída, né? E aí é desse jeito aí. Fogo, é fogo, Brasil! Fogo! Coscomeu! Vem mais pneu, protesto, mais do que justo, é vida perdida. É vida. Estão no direito deles aí. Você resolver de conversa? Me deu diabo anotado e carimbado. Você quer uma coisa imediata. Eu bota quero. Uma coisa pra ver. Como é que resolve as coisas imediatamente? Boto, meu irmão já lhe disse. Que lógica é essa sua? Não quero saber. Sabe o que é isso? Isso dói. Eu sei que dói, não, mas você tem que entender uma coisa, que tudo não é como a gente quer, bem, não. Eu entendo muito bem. Se você entende da lei, a gente também, eu entendo. Não adianta você ficar discutindo comigo uma coisa que eu não vou resolver. Pronto, então de boa. Se você... Pois é, vocês que nos assistem aí, essa é a situação. A BA aqui está obstruída, familiares aí revoltados, com mais que sua razão. E é isso aí, a gente registrando para vocês, mostrando esse momento. A gente mais uma vez fala que a Câmara de Vereadores já vinha batendo nisso, falando sobre esses animais, mas nós temos um governo muito obscuro aqui na nossa região, não deram atenção, os deputados da base do governo. E por isso está aí, ó, essa situação. Corpo de bombeiro presente, mas estão ali negociando. E os moradores, os familiares, no seu direito de protesto, que é algo concreto, assinado, eu não sei como é que isso vai funcionar. Pois é, meus amigos que nos assistem, a gente tem presenciado aqui, chegou no momento das discussões ali, entre parentes da vítima e o pessoal do Corpo Bombeiro, mas não chegou a um acordo ainda. Os familiares, que é algo concreto, tipo documentado, uma coisa que possa realmente garantir, né, essa situação. Tem morrido muita gente aqui mesmo. Aqui tem morrido muita gente e uma vida perdida é triste, né? E aí a gente vê deputado, governador do estado sendo nessa situação aqui e tem que mais a família realmente tentar achar aqui uma saída para melhorar essa situação aqui, né? Todo mundo aqui sabe. Então, gente, o seguinte é esse. Ó, tem um gado aqui de fulano de tal, causando transtorno, entendeu?
Teve as fotos do cavalo comendo capim na pata da Câmara de Vereador ontem. Porra. Por que não bota um radar? Por que não bota uma bola? Por que não bota um semáforo? É o seguinte, o que eu É uma calma, entendeu? Bota isso aí, porque lá diz que... Pode marcar 3 pessoas, se tiver 4 e achar o motorista, eu dou meu carro, o motorista vai, não tem problema nenhum. Eu não tenho necessidade de ir, mas se quiser que eu vá, eu vou acompanhar. Eu vou, acompanho vocês, entendeu? Eu vou, sem problema. É isso, eu vou, sem problemas, eu vou, tenho acesso, brigo, converso, levo o deputado junto, vou levar a Alex junto, entendeu? Betão, só uma palhinha aqui. Chegaram a um acordo aqui, Betão, a situação? Na realidade, eu vim aqui para bater um papo com a turma, porque não depende de mim isso aqui do trânsito, mas o deputado pediu para eu vir aqui conversar com a turma, a gente chegou, já marcamos com a CEINFRA para segunda-feira, uma conversa para tentar solucionarmos o problema. Muito bem, obrigado aí, Betão. Pois é, meus amigos, aqui a gente está falando aí com o ex-presidente da Câmara, Betão, ele que é da base aí do deputado Alex. Parece que chegaram a um acordo aqui, né? E a gente vamos aí torcer que isso venha chegar a um acordo aí, porque a via tá obstruída. E de todo jeito essa é a situação. Parece que chegaram a um acordo, né? Não acho que não vai ser preciso a polícia vir resolver a situação, né? E ali está o corpo bombeiro. Até já trouxe aí na reportagem. É isso aí, pessoal. É mais uma vida de 20 anos. Dentro de outras e outras que já morreram aqui, tem que tomar devidas providências também. Criadores também têm culpa, viu? Criadores também têm culpa. Na verdade, o Estado paga o preço, o município, vamos dizer assim. Mas os criadores têm sido muito ausentes dessa responsabilidade. Na hora que notificar um criador desse aí, eu acredito que as coisas têm que melhorar, né, gente? É isso aí, o Coité Cultura trazendo para vocês essas informações aqui da BA, com a 611, se eu não me engano. Eu também penso dessa forma. Por que nego já mandou você, não veio que ele Não libera não. Bora esquecer política, nós queremos eles vinham aqui para resolver. Qualquer um daqui pode ir. Pede pro cara ser prefeito. Pois é, meus amigos, aqui está chegando um acordo entre familiares e representantes de deputados, representantes de vereadores, enfim. A situação tá se agravando, a galera não quer liberar a pista, está pedindo autoridades aqui para garantir algo. Vocês estão vendo aí, né? Pessoal, a situação se agrava, chega mais destroço aqui. Parece que até agora não chegou a um acordo ainda, né? Estão pedindo aqui representantes de autoridade para poder tentar chegar a um acordo aqui. Pois é, pessoal, aqui parece que agora vai ser resolvido, né? A Polícia Rodoviária está chegando aqui para resolver a situação. Já houve um acordo ali entre o ex-vereador Betão. Vocês que estão nos assistindo, esse é um protesto aqui com relação ao acidente. E a polícia agora militar está chegando aqui. Eu acredito nós que agora resolva aí a situação, desobstruir essa via aqui. Já tendo abaixo de mais ou menos 2 horas de obstrução aqui dessa via aqui. Vamos acompanhar aqui. Povo informado é povo civilizado. Eu era, digamos, mas de antemão
nome da Polícia Militar, a gente pede meus pêsames, é uma situação boa. A gente dá bom dia, mas sabe que não é um bom dia, porque se trata, né? Nós estamos aqui justamente, a gente, comunidade de Salgadalho, aqui não somos só nós. Você viu o vídeo do enterro do menino? Tinha aproximadamente 4.000 pessoas, um pouco mais de 4.000. Então, a gente não está aqui reivindicando a vida de a influência são digital vidas tá. que são ceifadas todos os dias. E a gente conseguiu, através de Betão aí, Betão conseguiu ligar para o rapaz da CEINFRA, marcamos para segunda-feira. A gente estamos aqui pacificamente, a gente só queria ser ouvido. O presidente da Câmara mandou o representante dele para poder estar aí disponibilizando a tribuna para segunda-feira, alguém lá entender. Então é o seguinte, de forma nenhuma a gente quer atrapalhar a vida de ninguém. A gente só quer ser ouvido e levar as nossas reivindicações. A gente entende isso. Inclusive, você sabe que a gente já tem um projeto, né? Pista não é pasto, que a gente sai colocando um colar, né? Nos animais, tá entendendo? E eu tô até falando com o Marconi, que eu assumi o comando do pelotão aí, e falei com o capitão hoje também, que eu vou manter contato lá com o pessoal da Zoonose, em Feira de Santana, na prefeitura, e colega da rodoviária federal, porque tem uma fazenda em Santo Estevão, porque também tem que ser longe. Não adianta colocar uma fazenda aqui perto, que ele vai lá, paga e tira o animal. Tem que ser longe. Tem que ser longe. Onde o caminhão cobra 500, 600 reais para buscar o animal. E aí ele não vai poder buscar. Não compensa. Não compensa a buscar. Muito bem. E assim, viu? Viu? Manter contato com e depois, né? O prefeito também ficou de ver isso também, né, com a gente, um caminhão para a gente rodar, né, com apoio aqui das nossas guarnições, né, com os vaqueiros e a viatura atrás do animal, a gente laçar e levar. Eu vou citar um exemplo aqui. Rapidinho, só para a gente tentar ser básico e objetivo. Vocês têm ciência que a manifestação é um direito público, certo? Porém, a partir do momento que ela confronta com o direito de ir, já passa a ser um crime. O que é que eu oriento vocês? Antes, a questão da visibilidade e a necessidade de vocês serem ouvidos já está sendo atendida. As reivindicações também já estão sendo pautadas não só com o órgão de segurança pública, a Polícia Militar, que ela faz a fiscalização de trânsito, como também da CEINFRA, que é quem comanda as rodovias estaduais. Eu peço a vocês, se existir a colaboração, para liberar pelo menos uma faixa, para liberar os veículos. A gente já botou aqui porque alguns veículos estão fugando pela Goiabeira. Não, é isso. Não precisa tirar não, a gente praticamente estamos acabando o movimento, né, gente? Até pra gente. Porque é o seguinte, ó. A nossa intenção é ser ouvido, não só ouvido, é ser atendido. E atendido e resolvido. Porque é o seguinte, o senhor tem filhos. Vai ser resolvido. O senhor tem filhos. Meu irmão. Isso. Você tem filhos? Não, a gente quer dizer, um minuto. A gente sabe que todos os dias, pais, filhos, perdem sua vida, estão no HGE, no Cléristo, em outros hospitais com a perna quebrada por causa da irresponsabilidade de dono de animais, que de uma forma ou de outra são pessoas que se envolvem em crime sem ser criminoso. Às vezes o animal foge da roça, às vezes ele cria o animal à beira da estrada, a corda quebra, ele vai para a estrada. Mas tem muitos donos de animais lá no nosso distrito. Se o senhor ir lá agora com a gente, você vai ver que está cheio de animal na rua. Um distrito que tem um tamanho maior do que 100 cidades do estado da Bahia. Aí quer dizer, porra, foi eu, um jovem trabalhador, 20 anos, não foi o primeiro nem vai ser o último. Quantos dias a pessoa morrer? Amanhã pode ser um filho meu, filho seu. Eu posso pedir o bombeiro para também não queimar fita. Se permite a gente apagar e pagar. A gente vamos. Aí que foi ouvido, a polícia rodoviária veio aqui 2 vezes. Tá gravado, tá em live, todo mundo tá vendo. A gente aqui é uma patente alta. Se não resolver, a gente volta pior. Se vocês quiserem até o responsável, tá entendendo? Viu?
A gente já tem Eu uma vou reunião já marcada falei em com o Salvador. capitão que eu vou ver essa fazenda em Santo Estevão que tem há muitos anos, porque eu moro em Feira. E não era nem polícia ainda, eu já tenho 32 anos de polícia, eu já tinha essa fazenda lá em Santo Estevão. O pessoal da infraestrutura me passou isso aqui agora. O centro de zonóide de Feira, a rodoviária federal, tudo em frente lá. Pois é, meus amigos aqui que nos assistem, está chegando um acordo aqui, vocês que estão nos assistindo aí, está registrado aqui, né? O pessoal quer uma solução e vai se ter aqui agora, né? O Corpo de Bombeiro está chegando ali, né? Vai já agir aqui. Tenente, chegaram a um acordo aqui entre ambas as partes? Chegamos sim, vamos resolver. Muito bem, então a via está sendo já liberada, né? Liberada já, o pessoal liberou a via, né? Eu conversei com o pessoal, o pessoal cedeu e vamos resolver. Muito bem, obrigado aí, Tenente. Pois é, pessoal, vocês que nos assistem, chegamos aqui no início e estamos finalizando aqui o bate-papo e dizer que a partir de agora a via vai ser resolvida e os moradores estão confiantes aqui entre acordo de Estado e município a chegar aqui a essa conclusão aqui desses acidentes aqui com animais. Coité Cultura ao vivo aqui, esse momento dentro do acordo entre o tenente e aí os moradores, familiares chegaram a um acordo e o Corpo Bombeiro vai agora apagar o fogo entre acordo aqui, tenente, esse acordo. Então, graças a Deus vai chegar o fim desse protesto e que realmente as autoridades, gente, tome providência, vida perdidas, né? O fogo aqui ainda está se alastrando aqui, na verdade esse lugar que queimou aqui, depois tem que ser revitalizado aí, porque o pedaço queimou muito, tem 2 horas de fogo aí. Mas é isso aí, gente, o protesto existe, é legal, não é nada ilegal aqui, a gente sabe por lei, por direito, que é um protesto legal. A polícia de forma educada aqui conversou com o pessoal do protesto, chegaram a um acordo, então vamos registrar aqui o término da liberação, a liberação aqui do fogo, né, da via. Vamos registrar aqui, a gente estamos ao vivo, registrar para vocês aqui, essa hora é a hora que vai se concretizar aqui essa situação, né? Tá chegando ali o Corpo Bombeiro e foi obrigado a chegar a Polícia Militar para poder chegar a esse acordo aí, né? O tenente com sua guarnição. Vamos ver. Pronto, pessoal. Começou o serviço do bombeiro. Esse é o momento que vai obstruir aqui, abrir a pista que está obstruída, né? Estão registrando aqui ao vivo. Estamos sempre trazendo, pessoal, informações da nossa região, Coité Cultura, é isso aí. Tem mais um outro carro-pipa do município ali, também ajudando, né? Fazendo a sua parte. Na verdade, pelo meu conhecimento, o município está ajudando. Na verdade, isso aqui é Estado, né? O Corpo Bombeiro está aqui. Mas o município está ali, o carro-pipa do município. Que estão já aqui liberando para tentar apagar o fogo, para liberar a BA, né? Isso aí, gente. Estamos aí registrando esse momento ao vivo para vocês que nos assistem. A BA 411 Coité a Salgadalha. Volto a falar para vocês, é um acordo aqui entre a Polícia Militar e aí os moradores e os familiares aqui do distrito de Salgadalha, viu? Nós estamos aqui já próximo a Coité, viu, gente? Aqui já estamos aqui próximo a Coité, próximo ao Coitézinho aqui, né? É isso aí. Onde há fogo, há água. Fazem paz, eles só querem guerra. Ajuda a nos salvar a terra. Muito bem, muito bem. Boa matéria. Foi com o Padre Jairo. Não diga que não, né, Jairo? Jairo vai cantar daqui a pouquinho aqui com o Padre Jairo, velho, filho do Coscobeu. Sua terra, né, Jairo? Sua terra, Salgadalha, tem dado um azar. Um dia desse aí, já estava esperando os 3 aí, dentro de um mês e pouco aí, acidente nessa rodovia aí, nessa via. Eu volto a dizer também, viu, o Levi, eu volto a dizer também, o pessoal precisa andar devagar também, viu, Levi? Não justifica uma coisa com a outra, mas
essas motos também, os meninos andam tudo cuidado, precisa ter mais um pouco de juízo, né? Porque é uma área complicada, né? Vamos papocar, né? O Marcelo já falou, teve vídeo aí que estava incriminando o prefeito, mas uma vez eu vou dizer que não tem nada a ver, né? Você sabe, as pessoas precisam ter conhecimento, povo informado é povo civilizado, né, compadre velho? Aí é um salgadense que tá lá tá lá no Cuscubio da Goiás. Não é preciso você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele comigo é assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder. Com ele comigo, e se alguém falar, meu bem, eu não ligo, só quero é te amar. Compadre Jairo, é isso mesmo, né? Se fosse outros tempos, eu tava com um litro de pitu aqui nos estúdios aqui, 2 limão, 2 cocadas duras e uma carramuzinha dessa aí, o cara chega perto dos infernos, rei, da paixão, né, compadre? Eu tô no pigarro que matou o gato de roda, torado. Levi tá dizendo aqui, eu vejo, Nil, quando eu estou pedalando aqui nessa pista aí, vejo, né, os motos, né, como é que... Levi é a mesma coisa que eu, Levi, comento toda hora, as pessoas não podem confiar e botar a culpa no governo, nem prefeitura, nem animal, a pessoa não se precaver, foi a vida dele que foi embora, o protesto tá aí, talvez quando morrem pessoas é que toma providência, mas ele não vai voltar. E eu, daqui a pouco, estou descambando para Goiabeira. A hora que estou saindo daqui a pouquinho, estou indo para Goiabeira, que né, minha correria. Mas eu vou de zóio aberto, luz alta, luz baixa, e eu igual um vagalume, de gavazinho, olhando de gavazinho, só vejo as motos passar, vum, 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 vum. Um maluco, rapaz. Não estou dizendo o caso desse menino, mas ele não vinha devagar, né? Não vinha devagar porque o animal papocou também no meio, não foi fácil. Então, o protesto está feito, a gente vai contar com isso, né? Teve mais coisas aí na matéria que eu fui obrigado a tirar, porque teve até a ameaça de dizer, não, eles vão vir agora para Salgadalha, para pedir volta agora em 2026, a gente vai dar o troco a eles. Falou assim, e Betão até que foi calmo, Betão não disse nada, ficou na dele. Betão entendeu a dor do pessoal lá, eu estou aqui para falar a verdade. Então esse pedaço eu acabei, tem algumas coisas que a gente não bota na matéria, não precisa também aquela, né, misturar muita coisa, ser mais profissional. As pessoas falam, porque a gente sabe que a política é desse jeito mesmo, né? Já era para ter tomado providência, tem morrido muita gente nessa região, aqui também na saída de Coité para Bandiaçu, tem morrido muita gente com esse negócio de animais. O governo só vai resolver se mandar as prefeituras fazer um projeto de lei na Câmara de Vereadores para prender o dono dos animais, jogar na papuda, aí resolve. Não adianta comprar gaiola, levar fazenda, porque não vai punir, o cara não tem o dinheiro para buscar o cavalo ficou lá, pronto. Aí o Estado vai ficar dando de comer esses cavalos lá presos e não tem dono. O dono vai ter condições de comprar. Foi igual aqui fizeram um pessoal aqui, criaram aqui um reservatório para botar cachorro. Os cachorrinhos, as piabinhas. E recolhendo cachorro e arrumaram gente para castrar cachorro e castrar cachorra e arrumando de comer e pessoal doando ração. Até na hora que acabou de dar ração, acabou, os veterinários não foram mais lá, ficou lá esses cachorros velhos dentro desse murada. Hoje e agora, acabou soltando tudo de novo, quem vai assumir? Então o remédio é cada um assumir o seu.
Na minha concepção, botar as prefeituras, cada município, provar, ser unanimidade, 15 vereadores votar tudo a favor. Pegar o acidente do animal desse, botar investigador fiscal e achar o dono, porque vai achar o dono e agora meter na cadeia, entendeu? Porque se você quer ter seu cavalinho da Pampinha da Água Serena, bote dentro de sua casa, dentro do seu muro lá, dê ração no milho, rapadura e bote na sua carroça, no que é que seja. Eu não estou vendo nem serviço para animal mais hoje. Eu não vejo animal trabalhando em nada aí para poder estar se criando cavalo. Eu filmei ali naquelas mediações, só em um lugar. O vereador Nego Jai discutindo aqui na Câmara dos Vereadores, fez uma emenda, pediu para os vereadores votarem, intimando o governo do Estado, né, para poder formar um pedido de vir tomar providência, que já tinha morrido um rapaz um dia desse lá em Salgadalha, e ele falou desses animais. Eu fui lá no outro dia, filmei 17 animais, numa situação precária, esses pobres desses animais, naquele período ali, naquele local ali, e nada foi tomado providência. Então é desse jeito, né, compadre? Rosemi, quem é que tá aqui, pai? Compadre Rosemi, Rosa tá lá vendo a gente. Rosemi, Rosa vendo a gente aí, obrigado pela audiência, né? Loura Santana, compadre Jaime, Levi, velho, os Coscomeu, compadre Nesita, Nil Santana tá aqui também, tá aqui compadre Ricardozinho da Bahia, compadre Jário tá aí no Goiás vendo a gente aí, compadre Jário, Jaime ganhou o Bahia, mas ganhou, jogou muito Bahia, foi Jário. Tá melhor que a seleção do Brasil, Água Serena, tá mesmo. Neuza Santana, Loura Santana, Jaime Pereira, tá aqui, com o padre Alberto, o velho Levi, velho, tá aqui, Miudinho do Forró Repente, com o padre Gico aqui, né, com o padre Gico. Tá aqui Carlos Ferreira, que é Carlos da Eletrônica, tá aqui o Cuscameu tanta coisa. Cadê o velho? Cadê o velho do Sul? Entrou o velho aqui depois dessa, quando falou que ia prender os cavalos aí ontem, o velho entrou no supermercado aqui, no mercadinho, o resultado foi isso aí, ó. Ele ficou com medo. O cavalo era dele. Foi, comadre? O que foi, comadre? Eita, gota, sério. Ela não tá boa, não, viu, compadre? Você é doido? O cara da mulher ali não ficou muito bom não, viu, meu Deus? Ficou... Sai, comadre, da frente. Desgraça. O velho tá só o pito. Furunca. Não ri não, mano. Tira essa criança daí, urgente. Esse cara pode tanger um gato aí, viu? Você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Assim que vai ser, seria um castigo. Tá vendo aí, comadre Ivonete, com ele e comigo é uma confusão da Água Serena, né? Ou decida, rapaz, uma coisa ou outra, né, comadre? Com ele e comigo é um negócio meio divididoso, né? Como é que fica essa situação aí? Pois a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Jumento! Ai! Menina, não tá dizendo mesmo, menino! Menino! Poxa,
Eita, Esse jumento é o cão, menino. Infeliz, tu vai matar o bacuri, besta fera. Caminha. Besta russa. Pé. Ei, furunga. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra pai. Ligue pra seu pai, que seu pai vai dar mais. Seu pai tá jogando dominó, assistindo o Bahia lá, numa alegria maior do mundo, né, pai Jaime? Pai Jaime tá tomando um pituzinho ali, um café, né, Jaime? Um cafezinho. Ei, a seca aqui tá triste, compadre, tá feio o negócio, viu, Jaime? Segundo os meteorologistas, tá dizendo que a partir do dia 20, né, vamos ter no Brasil, tá vindo uma frente fria aí, tá dando até raiva essas coisas, né, Jaime? Tá dando até raiva porque não tá se concretizando, Deus já tá tomando raiva dessas meteorologias, vai acabar o mundo, que vai não sei o quê, e Jesus ventando do outro lado. Eu não vou dar mais credibilidade a essas bestas feras que diz o cara do jumento aí, né, galera? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É isso mesmo, Mário. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Quer fumar, pode fumar, né? O problema é seu. Eu não tô nem aí pra cachaça nem cigarro. Meu filho, olha o bambu, vai remer. Não tem o que gemer mais não. Corte a cultura. Bora adiantar, gente. Vamos adiantar a nossa... Coitaco. Sim. Fale, rapaz. Coitaco cultura com Nil Santana. Nil Santana é lindo, viu, velho? Nil Santana é lindo. Você quer me roubar, sua besta russa, né, compadre? Soldado, ó. Ei, compadre Jaime. Eita, quando, meu Jesus? Tá difícil, tá difícil. É brincadeira, né, compadre? É brincadeira. Essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso? Você tá Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração.
coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de viver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber. Saudade, né, comadre? Madel tá vendo a gente nas goabeiras aí, né, comadre? Obrigado pela audiência. Comadre Marisete aí, Marisete Melo, a mãe dos meninos que canta aí, comadre Zana. Tá assistindo a gente, Zana, tá assistindo a gente lá no YouTube, lá no Tabuleiro da Amorosa, né, compadre, velho? Tem uns filhos tudo esparramados, né, compadre Zete? Tem um em Araci, tem outro Tabuleiro da Amorosa, tem outro no lado da Rua da Goabeira, tem Zac do outro lado, Marisete não veio, aí no meio Marnel e assim mesmo, né? Os meninos quando empena, voa. Já diz a Bíblia, né? Os pais não ficam muito apegados não, que é a obrigação dos meninos quando coisar, criar asa e voar, né, compadre? Criar e voar asa. Eu tô com saudade na rocinha de milho. Saudade da rocinha de milho, olha, mano. Os passarinhos cantando, o vento soprando. É bonito, é bonito. Passarinho cantando, os bichinhos, né? Doido pra cantar. Hoje eu não vale o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Essa daqui vai pra minha galera dos amigos pela fé. Se manda assim, sai do chão. Aí, meus amigos, Luizinho da Fabilu, Juninho, pessoal do produção aí, Fabilu, um braço pra toda a live aí, né, compadre? A gente toca todo mundo nesse consumeiro. Swing na veia! E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Vai no link! Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé. Mas olha bem, meu amor, é o final da Odisseia terrestre. Eu sou Adão, joga pra cima, quem tem fé em Deus, pra cima, minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave, além do infinito eu vou voar, sozinho com você, e voando bem alto, me abraça pelo espaço incessante, me envolve com seu corpo e me dá a força pra viver, e pelo espaço de um instante, afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar sobre o rio Beirute ou Madagascar. Toda a terra reduzida, nada mais. A minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, afinal isso é terrestre. Eu sou Adão e você joga pra cima, sai do chão, vem comigo, minha pequena Eva. O nosso amor na última nave, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. Valeu, Luizinho, velho, do Coscomeio. Aí o filho do Paleleu, da Fabilu Produções aí, irmão do pai Juninho.
Fabiru, 45 anos de estrada. Quando o Leleu apresentou essa banda, Luizinho nasceu Luizinho. E Luizinho hoje cantor há mais de 30 anos da banda aí, segura a banda aí no pedaço. Ô, compadre Zacarias, que desgriça é isso, Zacarias? Que negócio de uveia, é fim de mundo mesmo, né? Bode dando mama a bezerro de vaca, aí não, é lá na fazenda de Zacarias, lá onde, rapaz, no Gavião, acaba dando mama a bezerro. Ei, mundo velho, sem porteiro, aí, é bezerro, olha lá, 2 bezerros. Ô, falta de higiene do Coscoveiro aí, né, compadre, velho? Eita, Coscoveiro. Ei, mundo velho, né, compadre? Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Ei, compadre velho, né, compadre? É 2 borregos grandes, do tamanho de um cabrito, né? Do tamanho de um bezerro, né, compadre? As ovelhas velhas aí não vão aguentar, não. Aguenta porque bode é de carrasco mesmo, né? Pessoal, a gente vai descambar, né? São 7 horas e 20 minutos. É hora de fechar o programa, desligar a rádio, tá relampejando, tá trovejando. Mas não é aqui em Coité, não. É lá no Nordeste, né? Lá na Amazônia, não é aqui, não. Aqui, rapaz, tá a gente mês de abril. Aí eu tô com essa idade que eu tô. Nunca vi um sol quente desse, não. Parece que já tem gente indo embora, já tem de cavalo, não quer mais ficar aqui mais, né? Porra tá indo embora, já desanimou de viver aqui. Agora para onde furunco vai, eu não sei, viu, Jaime? O compadre Zacarias, não sei para onde é que eles vão. A mulher aí cascou fora, vai cascando fora, tá vendo que a paisagem, né? Com essa briga dos cavalos aí, né? Eita, rapaz, tá indo embora, pobrezinha velha, né, comadre? Não vá não, comadre. Você vai pra onde? Passarinho, compadre, eu não peguei ainda, né? O passarinho pescador, viu, Zacarias, velho, né? E aí vai ficar para segunda-feira. Agradeço a Jaime Pereira aí, a Zacarias, Neuza Santana, com Baloura Santana, Ana Almeida tá por cá, o pessoal que chegou aí, Zacarias, quem mais aqui, com Marizete Melo, Eliette, Cunha, a mãe do compadre Tim, aí, com o compadre Jaime, já falei aqui, Zé João, Ivonete, irmão do velho Forró Bodó, com o compadre Nesita, Mildinho, Passarinho. Tá aqui também com o compadre Jário, aqui, Josemido Rosa, vendo a gente aí, né, Loura Santana? Para segunda-feira, nós já temos um comerciado com uma loura, Levi Cedrai, mais a gente, que não é beija nem nada aí, o pessoal que ficou até cá, que o Padre Jário tá indo em Goiás vendo a gente, não é beija nem Jário da Sagadaia, tá lá vendo a gente, não é beija nem nada, obrigado pela audiência aí, Zé João, o Padre Rico, Cardozinho da Bahia, todo mundo aí, o Padre Carlos Ferreira do Açurinho, vendo a gente aí, o velho Forró Bodó, com o Mário Vanusa, né, tá na Estelfinândia aí, com o Marizano tá vendo ainda pelo Facebook, Nesita já falei, né, compadre velho? Quem tá por aqui, Cardozinho da Bahia, já Zé João já falei. Deixa eu ver aqui, com o padre Delvan Silva, o Mundo dos Canários, Zé Albino aí em São Paulo vendo a gente. Enfim, não dá pra ver mais o povo não. Eu já tô com preguiça de falar de tanta gente. Valeu. Vamos aí fechar aqui hoje, segunda-feira, se Deus assim o permitir, a gente tá por cá, viu, gente? Tomara que nós tenhamos chuva no final de semana pra gente mostrar pra vocês coisa boa. Tchau! Sucesso! Carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar.
Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual é a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual é a razão dessa triste solidão.